Oi, eu sou a Ana Lu. Oi, eu sou a Amanda. E esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, no episódio de hoje, a gente veio brincar de festa do pijama. Eu e a Ana Lu estamos até temáticas. A Sim, gente tá de pijama. É eu roupa de tô ficar em enganando um casa. pouco vocês. Eu tô com a roupa que eu usei pra trabalhar e eu botei um roupão por cima. Aproveitando o friozinho que tá fazendo em São Paulo. Meu, sim, finalmente fez um friozinho, né? Finalmente, amiga, não. Tá repreendida. Ai, I love frio, gente, juro, eu amo esse clima. Bom, a gente vai, enfim, gravar um episódio que já, enfim, já tá um pouquinho saturado. Algumas pessoas já fizeram esse podcast. A Lela Brandão já gravou um episódio com esse mesmo tema, que foi baseado num da Emma Chamberlain, que a Ana Lu sempre fala aqui. Apesar de eu não acompanhar e não ter escutado esse episódio, eu escutei o da Lela Brandão. E basicamente a gente vai brincar de verdade e desafio aqui com vocês, que é uma brincadeira bem de festa do pijama mesmo, que faz aquelas perguntas que você fica tipo, gente, da onde que veio essa pergunta? E você tem que responder a verdade, entendeu? Não pode mentir. Uhum. Por motivos óbvios, a gente não vai fazer desafio, porque, né, estamos em lugares separados e também não ia fazer muito sentido. Mas tem alguns Mas, desafios que eu acho que vai dar pra fazer, amiga. Vamos deixar pra ai, mais rolar. Eu acho que eu vou vir aí com um desafio. Ops. ai, meu Deus, gente. Não, pelo amor de Deus. 8h40 da noite, 8h50 da noite de uma sexta-feira. Não, pelo amor de Deus, sem desafio. Isso já é um desafio. Não prometo nada. Mas eu vou pegar esse gancho, amiga, e vir explicar um pouco esse episódio. Gente, eu e a Amanda, a gente tá sem neurônios. Então, a gente É. até gravou um episódio ontem que era mais, tipo, pensante, não sei o quê. E foi o episódio que foi ao ar semana passada. Caso vocês já tenham escutado. Mas a gente gostou muito do episódio, mas foi um episódio que a gente ficou, tipo, caraca, a gente tava muito cansada, né? Os neurônios demoravam um pouco mais pra formar o raciocínio. Então, dessa vez, a gente aceitou o nosso lugar de cansadas. E vamos gravar um episódio de festa do pijama. A gente ia adorar se você jogasse com a gente, se você tivesse, assim, de pijama junto, respondendo as perguntas na sua cabeça, ia ser super legal. Sim, sim. E assim, se você se sentir confortável, às vezes colocar alguma resposta, ou se alguma resposta nossa foi parecida com a sua, quem sabe? Sim, conta pra gente nos comentários. Mas é isso, gente. Amiga, você quer começar? Você quer começar fazendo a pergunta ou respondendo? Bom, por mim tanto faz, mas eu li uma que eu achei muito engraçada. Tá, você quer que eu responda? Let's go! Manda bala. Você já fez xixi na piscina? Eu acabei de ler essa! Gente, eu já Mano, fiz quando xixi eu na li. piscina. Quando eu era criança, eu já fiz xixi na piscina. Gente, quem Infelizmente. nunca fez xixi na piscina? Vamos ser Juro. bem sincera. Mas é porque essa eu achei muito boa. Porque, tipo, eu não lembrava disso e eu nunca ia perguntar isso pra alguma pessoa. Mas é Sim. muito tipo de coisa que todo mundo fala, ai, porque aqui tá com muito cheiro de xixi. Só que, tipo, quem que fez o xixi? Nunca é ninguém, sabe? É que nem quem, tipo, solta pum no ambiente coletivo. Tipo, mano, sempre são as outras pessoas. Acontece. É. Mas, tipo, eu lembro muito de ser criança e tá morrendo de vontade de fazer xixi e fica, tipo, eu não vou sair da piscina. E aí, Sim. É uma coisa muito louca, porque eu acho que eu hoje em dia, tipo, eu não faço xixi na piscina, né? Tipo, eu fiz quando era criança. E hoje em dia, tipo, sei lá, mano, a ideia de ficar nadando no meu próprio xixi, tipo, gente, que horror! Mas, total. sim, sim. Não, hoje em dia é uma ideia, tipo, não. E se eu tô na piscina com alguma criança, eu penso, a probabilidade de eu estar É. mijada agora. Mas se você parar pra pensar, eu faço xixi no mar toda hora, hoje em dia. Então, Ah, tipo, não, no mar qual a sim, mas é porque o diferença, mar vai entendeu? embora, entendeu? Ai, A vai piscina embora, fica ali mas demora parada. quanto tempo pra limpar a água, entendeu? Eu tô nadando em xixi lá e eu só aceitei isso, entendeu? Eu vou expor uma amiga minha aqui. Do nada. Mas eu não vou falar nomes e ela provavelmente não vai escutar esse episódio, então ninguém vai saber quem ela é. Só pessoas muito próximas minhas sabem dessa história. Mas a minha amiga foi passar o ano novo na praia de 2019 pra 2020. E aí ela foi pra um camping, aí ela passou o Réveillon nesse camping e tal, e não tinha banheiro. Ou seja, tipo, ou você fazia suas necessidades no mato, ou você fazia no mar. E aí ela fez cocô no mar. E eu falo pra ela que foi ela que instaurou a pandemia. Tipo, porque foi bem da virada de Que 2019 pra 2020. Sim, sim, ano amiga. passada, eu acho que Iemanjá xixi se eu ia preferir revoltou. fazer no mar, mas cocô com certeza. Ai, sim, eu com Na certeza ia fazer no. piscina? Não, no mato.
Ah, no mato, com certeza, também. Mas xixi com certeza no mar. Mas ia ser que nem os maias, incas e astecas, né? Porque cavar um buraco e enterrar o seu cocô, tipo, que nem um gato. Sim, ia ser bem isso. Mas, tipo, é biodegradável. Tudo bem, E sabe entendeu? aonde que era esse camping, amiga? Hum. Em Peruíbe. Mentira! Gente, pra quem não sabe, eu e a Amanda, a gente foi pra Peruíbe esse ano e foi incrível. Virou a nossa Nós nova temos cidade histórias favorita. com Peru. É a nossa cidade favorita. Tipo, Sim. do litoral, com certeza. Melhor litoral brasileiro. Exato. Amiga, eu tô procurando aqui alguma pergunta pra te fazer. Já repassou o presente que ganhou e não gostou? Então você ganhou o presente de alguém e não gostou e deu pra outra pessoa? Já. Já? Mano, sim. Mas assim, não foi um presente que eu não gostei, foi um presente que eu já tinha. E aí eu não tive tempo de comprar pra pessoa que eu ia no aniversário. A pessoa me deu um livro que eu já tinha. E aí eu esqueci de trocar e eu ia pro aniversário. Eu falei, putz, ainda tá no tempo de validade, dá pra eu fingir que eu comprei. Não tinha nome na etiqueta. E eu já tinha lido esse livro, só que eu nem falei isso pra pessoa. Então, tipo, meio que. Meio que tudo bem. Gente, a minha avó, ela escuta o podcast e ela é recordista de repassar presente. E ela repassa pra Sério? mim, eu ganho todos. Meu Deus! I love it. Gente, vamos ser sinceras, tipo, quem nunca, né? E tá tudo bem. E tá Eu acho tudo que eu nunca. bem. Mas, Sério? é. Mano, é que, tipo, assim, acho que conforme eu fui crescendo na minha vida, eu fui ganhando menos presente, né? Então eu nem tenho muito o que Então, repassar. exato. Mas quando a gente é criança, tipo, mano, se eu fosse o pai de uma criança daquelas festinhas de Eu ia aniversário, repassar eu ia guardar muito. uns presentes pra repassar pra outras crianças pra não ter que Sim. comprar. Com certeza. Eu Sim. lembro que nos meus aniversários eu ganhava às vezes presente duplicado. Tipo, gente, guarda um presente e dá pra outra pessoa. Tipo, Aham. não Sim. dá tanto brinquedo pro seu filho, ele não precisa de tudo isso. Sim. Mas boa, eu tenho uma outra, amiga. Diga. O que você faria se você ganhasse na loteria? Tipo, a primeira coisa. A primeira. Nossa, eu investi. Não, mas tipo assim, você acabou de receber a notícia, recebeu um e-mail da Caixa Econômica Federal de que você. Na verdade, nem sei se é um e-mail, uma ligação, ou vem um oficial de justiça na sua casa te buscar num carro blindado. Como você recebe essa notícia? É. Um Eu pix acho de um bi. Nossa, imagina, cai na sua conta, eu acho que eu ia marcar alguma viagem, me demitir e ver aonde o mundo vai me levar, entendeu? Vou Você ia comprar. contar pra alguém? Se pá, que eu ia contar pros meus pais. E pra vocês, pros meus amigos. Meu, fun fact, assim, ano passado, quando teve a Mega da Virada, né, que realmente acumulou um bi, eu e a minha família, a gente ficou uma tarde inteira decidindo o que a gente faria com um bi, cada um contando uma história. E aí gente, juro, eu sou muito retardada, mas eu decidi que eu ia dar 10 milhões pra cada amigo meu, próximo. Ó, Cada amigo meu ia ter 10 milhões pra gastar com o que quisesse. amiga, Aí, que tipo, generosa. Aí meu pai virou pra mim e falou, mas por que você faria isso? Por que você não doa isso pra alguma coisa mais útil? Eu falei, tipo, mas eu acho que todo mundo tem que se divertir, né? Ó. Não, tá, então eu levaria meus amigos comigo. Ah, boa, amiga. Nem foi por livre e espontânea pressão essa resposta, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu faria seria talvez ligar pra alguém da minha família. Tipo, falar, puta que pariu, você não tá entendendo o que aconteceu. Sim. Tipo, Não dá ligaria pra pra minha guardar mãe. uma notícia dessas Não. pra si mesma. E fingir pra, tipo, a família que você não é bilionário. Tipo, impossível. Impossível. Mas é isso. Amiga, eu pensei num desafio pra te fazer. Você tá Ai, não. preparada? Não. Qual foi a última mensagem que você recebeu? A última mensagem que eu recebi? Você tá sua. gravando com seu celular, né? Você ia precisar do seu celular. Perdão, vou fazer outro. Não, mas a última mensagem que eu recebi foi sua. O desafio era você responder com: os aliens estão voltando. Mano, não, eu tenho que mandar isso pro meu pai. Ele ia, tipo assim, vir até a minha casa. Pra quem não sabe, gente, eu me mudei recentemente e eu estou morando sozinha. E a minha família ainda tá naquela fase de observação, assim, sabe? Tipo, a Amanda tá voltando viva. Ela tá, tipo, dormindo e acordando. Ela tá chegando do trabalho em casa. Então, se eu mandasse isso pro meu pai, ele ia, tipo, vir de muito longe me buscar, entendeu? Aham, sim. Tá. Ele não ia comprar a Não. mensagem. Ele ia falar: não, total, filha, você tá certa. Beleza, então meu desafio vai ser: fale cantando por uma rodada. Oh my God. Eu vou ter que fazer a pergunta cantando. Sim. Ai, eu espero que vocês gostem desse episódio, gente. Eu tô me divertindo. Se
se divertindo. Se você pudesse escolher um superpoder, qual ele seria? Meu, se eu tivesse que escolher um superpoder, eu acho que seria Elementes. Por muito tempo foi Elementes. Porque eu assistia muito Crepúsculo quando eu era criança. Que era, tipo, a época que as pessoas faziam essas perguntas, né? E o Edward Cullen podia ler a mente das pessoas. E era o mais legal, ele era o mais poderoso por isso. Tipo, a irmã dele viu o futuro. E porque ele lia a mente dela, ele meio que viu o futuro também, entendeu? Então você tinha 2 poderes em um. Então eu gostava muito desse poder. Então tá meio enraizado em mim que seria Elementes. Que eu acho que seria muito útil também, tipo, sei lá, em situação de batalha, eu pensava nisso, entendeu? Eu sou uma super-herói. Mas se for pro dia a dia, assim, eu não tô batalhando contra ninguém, talvez teletransporte. Quero saber o seu, amiga. Não sei cantar. Gente, o meu é psicopata. Não, eu já parei, já acabou a rodada. Vocês já viram que eu não sei cantar, né? Esse não é um talento oculto. O meu superpoder, ele também é baseado em coisa de vampiro, mas é baseado em Vampire Diaries. Assim, I love Crepúsculo, mas Vampire Diaries me criou. Tipo assim, eu realmente assisti enquanto lançava. Tipo, mano, foi um momento na minha vida, assim. Vampire Diaries, Pretty Little Liars e Gossip Girl. E o superpoder que eu acho muito legal que eles têm é o de hipnose. De poder hipnotizar as pessoas. Sim, Porque, controlar assim, a pessoa. óbvio que eu não faria isso pra coisas que fizessem mal pras outras pessoas. Tipo, mano, não. Mas coisas que me beneficiariam, sabe? Tipo, por exemplo, sei lá, quero ser promovida no trabalho. Chego pro meu chefe. Ou, tipo, quero ganhar um bi na Mega Sena. Chego lá na porra da Caixa Econômica Federal e falo, passa aqui pra essa conta. CPF tal. Pix. Entendeu? Então, eu acho que esse é um poder muito útil. Ou ter o controle remoto do clique. Nossa, total. Só que o que funciona, não o que buga, entendeu? Que o que Sim. buga eu não quero. Mas o que funciona, funciona. Sim, amei. Amiga, eu tô amando que eu tô vendo as perguntas aqui. Tem uma que é tipo, se você tivesse um podcast, você falaria sobre o quê? Sobre qualquer coisa, porque olha o que a gente tá fazendo, né, gente? Sobre só mais uma coisa. Exato. A pergunta que eu vou Tá. fazer pra você, amiga, é: qual filme marcou sua infância? High School Musical. Tipo, eu não preciso pensar muito. Total. Tipo, High School Musical foi um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Ah, não, gente, Harry Potter, tipo... Ai, eu sei que Tiveram ela tá alguns, muito né? cancelada, a J.K. Rowling, Sim. né, gente? Não precisamos nem mas falar da Inominável. vamos mudar de assunto, mas é que Harry Potter realmente foi muito marcante na minha vida. Foi. Mas High School Musical, olha aí, pensando aqui, Troy Bolton, Gabriela Montez, entendeu? Sharpay Evans. E você, amiga? Ai, é que agora que você falou High School Musical, eu acho que é meio High School Musical. Mas, tipo, todos que passavam no maravilhoso mundo de Disney, assim. Tipo, a Operação Babá. Sabe aquele do Van Diesel? Que ele... Mano, desenterrou. E Eu não sei se é a Operação Babá. Tinha a creche do papai, não tinha um negócio assim. Eu não sei. Mas esse eu acho que era, tipo, com algum ator de comédia. Será que era o Will Smith? Tipo, mano, tinha um que era bem escrachado. E tinha um que também era da filha, que tinha um jogador de futebol O pai era americano. jogador de futebol. E aí, Qual que é o nome desse filme, o gente? The Rock. Aí, sei lá, a menina fazia balé. Tipo, se vocês já viram esse filme, vocês sabem do que a gente tá falando. Operação Cupido também Exato. marcou muito minha infância. Operação Cupido, mano. Com quantos anos Aham. você tinha quando você descobriu que não eram duas gêmeas e era só uma atriz? Mano, ela merecia um Oscar por essa performance. Ela Cadê a merecia justiça? muito um Oscar, tipo, de verdade. Quando eu vi que Juro. o Michael B. Jordan Jordan. ganhou Oscar, eu fiquei tipo, Lindsay Lohan caminhou para que você pudesse correr. Homem, wait. E ela caminhou em, tipo, 2000, entendeu? Tipo, Juro. a galera tipo, fez como uma a qualidade desse filme é estardalhaça. tão boa. Tipo, hoje Exato. em dia o CGI, tipo, os efeitos não são tão bons. Como eles Mano, fizeram isso? exato. Tipo, tá maluco, cara. Sim. Bom, eu Mas, tenho amiga... uma... Ai, perdão. Eu só ia concluir falando que, tipo, High School Musical moldou muito a minha vida. Assim, nem só a minha infância. Mano, mas eu vi um negócio, tipo, uma análise no TikTok, que High School Musical mudou a forma como a gente se relacionava com filmes de comédia romântica. Que, tipo, High School Musical foi o primeiro filme que colocou o galã, o homem, como protagonista. Tipo, Ah, é? o Troy, ele era mais protagonista Que é a que a Gabriela. Gabriela. Aham. Tipo, e aí ele virou uma figura, tipo, masculina muito forte. E aí depois vieram outras séries que eram exatamente isso. Que aí teve, tipo, Vampire Diaries. Aí teve aquelas outras séries lá, Supernatural, sei lá, um monte de Lost. Enfim, várias coisas assim da época, assim, adolescente, que eram, tipo, com homens sendo os protagonistas, sabe? Tipo, os galãs, e aí, tipo, não era mais a mocinha, sabe?
Vai Achei tomando. machista. Sim, vai tomando. É, Mas vai. pode falar, amiga. Não, essa aqui é polêmica, mas eu acho que ela vai ser engraçada. Qual a maior mentira que você já contou? Nossa, mano, eu não sei. Eu não sou uma Ih, pessoa muito papo de mentiroso mentirosa. isso daí. Eu também não. Mano, é que eu Eu tenho realmente não muita conto muitas dificuldade de mentiras. mentir, tipo, isso é uma coisa assim que as pessoas que me conhecem sabem quando eu tô mentindo. Uhum. Tipo, eu não consigo, porque eu sei lá, eu me sinto meio mal de mentir. E aí, tipo, pra mim é muito difícil ter que mentir. Mas eu tenho uma mentira. Você tem uma? Porque a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, quando eu fingia, quando eu era criança. Gente, momentos muito específicos da vida que eu tenho certeza que todo mundo já viveu. Mentira, não todo mundo. Mas todo mundo da minha classe e raça. Sabe aquele momento que você tá voltando pra casa, sei lá, no carro dos seus pais. E aí eu lembro que eu fingia que eu dormia pra eu não ter que subir até em casa. Porque eu tava com muita preguiça. E eu sabia que, tipo, se meus pais vissem que eu tava dormindo, eles iam me pegar no colo. E Não, aí, eu lembro é. disso acontecer também, e eu Sim, adorava. E às vezes eu tava sem eu sono quando eu caía na amava. cama. Tipo, Exato. eles me colocavam na cama e eu ficava tipo, porra, agora eu vou ter que fingir que eu tava dormindo mesmo. Não, eu lembro de saber, de pensar exatamente, tipo, não, por essa curva eu acho que a gente tá chegando em casa agora. E eu lembro de ficar muito orgulhosa comigo mesma quando eu acertava. Eu faço isso até hoje no ônibus. Mano, pra quem não sabe, teve uma época da minha vida muito tenebrosa, vulgo ano passado, que eu trabalhava na Faria Lima e eu pegava 2 ônibus pra ir pro trabalho. E, tipo, eu era muito coitada, gente. Aquele ano eu fui muito coitada. E aí, tipo, às vezes eu tava tão cansada. E eu dormia no ônibus, né? E aí, tipo, eu decorava as paradas, tipo, da Faria Lima, assim. Tipo, vocês sabem o quão deprimente é você decorar paradas de Nossa. ônibus da Faria Lima. Da Tipo assim, Faria Lima, né? De qualquer lugar. vai Nossa, tomando. amiga. Mas falando em coitada, hoje eu tava voltando pra casa há pouco tempo atrás de metrô e eu tô cheia de coisa. Eu voltei pra casa com o meu computador, enfim. Tava com muitas coisas, cheia de coisa. E eu acho que talvez deve ter sido por isso que eu tava no metrô e duas pessoas diferentes me cutucaram pra ficar tipo, moça, senta? Você não quer que eu levante pra você sentar? E eu geralmente faço isso, mas tipo com idosos, sabe? Eu fiquei tipo, caraca, eu tô tão coitada assim. E Amiga, eu não você tá aceitei, coitada. porque eu sou Você não orgulhosa. aceitou? Não. Nossa, eu amo. Então, esse é um episódio que a gente ainda vai gravar, que é sobre vitimismo. Eu amo ser a coitada, gente. Eu também amo ser a vítima, Nossa! mas eu também sou uma vítima orgulhosa. Tipo, não, eu espero você Entendi. levantar, moço. Eu sou uma pessoa jovem saudável, tá? Peraí. Eu aguento esse pezinho. Boa. Meu, a minha maior mentira, que eu acabei não Diga. contando, mas eu queria Uhum. muito contar, porque ela é muito engraçada. Eu não sei se eu já falei disso aqui, mas é que Hum. por, tipo, uns 2 anos da minha vida, eu fingi que eu tinha 2 irmãos mais velhos. Eu já falei isso? Quê? Não? Gente, eu menti pra minha escola inteira que eu tinha 2 irmãos mais velhos. Quantos anos você tinha? 8, 9. E, tipo, foi muito nada a ver. Foi assim, gente, juro, leonina que sou, né? Tava, sei lá, numa rodinha. Eu não lembro direito uns detalhes em como que eu cheguei nessa mentira. Mas, gente, juro, isso aí tirou meu sono, tá? Por muitas noites da minha infância. Porque essa mentira, ela foi aumentando. E aí, eu não sabia como lidar. E aí, eu aumentava cada vez mais. E aí, quando eu fui ver, o negócio tava fugindo do meu controle. Mas, tipo, tinha uma menina da minha sala que eu detestava ela. E ela era muito pick-me, assim, sabe? Tipo, ai, ela... Não que ela era pick-me com homem. Ela era pick-me com qualquer pessoa, entendeu? E aí, ela era, tipo, Uhum. muito legal, não sei o quê. E aí, ela tinha 2 irmãos mais velhos. Uhum. E aí ela falava muito desses irmãos, porque os irmãos dela já eram formados na faculdade, tipo, já eram Amanda, adultos, velho. adultos. E aí eu fiquei muito puta. Aí eu virei e falei assim: eu também tenho 2 irmãos. Só que, gente, era tão mentira que eu mudava o nome deles e as pessoas não percebiam. Tipo, a minha irmã, tipo assim, meu irmão sempre foi Lucas, mas a minha irmã foi, tipo, Natália, depois ela foi Camila. Você mudava conforme você Gente, ia gostando eu mais de um muda. nome. É, exato. Tipo, eu virava e falava, tipo, mano, não é mais Natália, ela é Camila. E as pessoas não percebiam. E aí, o que acontecia é, tipo, eu não falava sempre disso. Então, às vezes, eu esquecia que isso era uma mentira. E aí, do nada, alguém vinha com um contexto que eu tinha que voltar a lembrar e falar, meu Deus, eu tenho irmãos mais velhos. E aí, eu fui desmascarada num aniversário, porque, sabe aqueles recriadores de Você festa foi infantil? desmascarada. Eu fui desmascarada pela minha irmã. Tipo, eu tava numa festa e a minha irmã tinha, tipo, sei lá, 5 anos. E aí a gente foi pra essa festa. E aí a gente tava lá brincando, não sei o quê. E aí uma das meninas da festa virou pra minha irmã e falou assim: ah, e os seus irmãos, cadê eles? E aí a minha irmã olhou e falou: como assim?
E aí o pior foi que, tipo assim, a reação da minha irmã foi, ela me puxou, me levou pro banheiro e falou, o que que eu preciso falar pra enganar as pessoas? Para! A Duda é tudo. Duda, eu te amo. Você é perfeita. Você era uma criança perfeita. Que absurdo. Exato. Isso é muito raro, tá? As pessoas terem firmeza sendo criança. Ela poderia muito ter falado, nossa, eu vou ferrar minha irmã agora. Mano, a minha irmã era muito firmeza, tipo, ela é muito firmeza até hoje, mas quando ela era criança, ela era especialmente firmeza. E isso é uma coisa que eu dou o braço a torcer com a minha irmã mais velha, mas irmãos mais novos geralmente são bem mais firmeza do que irmãos mais É, velhos. mano, talvez. Eu era insuportável. Gente, eu era uma criança Exato. insuportável. Eu fui uma criança Eu também. chata. Eu seria uma criança que exporia a minha irmã, entendeu? Eu também, Tipo, facilmente. eu viraria e falaria, mano, que porra é essa? Nossa, Eu que também. pirralha pilantra. E, tipo, irmãos mais novos nunca vão fazer isso, porque eles sempre querem a admiração dos irmãos mais velhos. Boto fé. E aprovação. Boto fé. Eu boto Mas fé. foi muito eu tipo, imagino eu que o meu consigo irmão lembrar. falaria nessa situação. Talvez ele falaria meio tipo no sabe? Ele ia ser meio pego A minha irmã desprevenido. fez isso, E mas depois ele ela ia veio, se tipo... sentir mal. De tipo, Exato. eu tipo, Só te que- desmascarei. Exato. Tipo, irmãos mais novos, vocês têm, enfim, o meu Amiga, carinho e eu apreço, lembrei de assim. de uma mentira que eu contei. Mas, tipo, é sempre quando eu era criança. Eu não lembro de mentir muito sendo mais velha. A não Eu ser também que. não. E eu acho que se eu menti em algum momento sendo mais velha foi por um motivo, entendeu? E aí eu acho que ia pesar um pouco o clima. Mas. Mano, mentir, eu acho que eu não menti depois de mais velha. Tipo, isso é loucura. É porque eu não consigo mesmo. Eu só consigo omitir. Tipo Sim. assim, não toca nesse assunto, eu vou fingir, tapei o nariz, para de É. respirar. Mas assim, pedir pra eu mentir deliberadamente sobre alguma coisa, tipo assim, falar uma coisa que não é verdade. Cara, pra mim é muito difícil porque eu sou uma pessoa muito expressiva. Então, tipo, você vai saber se eu tô mentindo. Eu também, mas eu duvido que eu não tenha falado uma mentirinha branca, sabe? Uma mentirinha inofensiva. Duvido, entendeu? Mas não sei. Também eu não, tipo um não é fun uma coisa. fact pra se vangloriar, tipo isso? Não. Gente, vocês estão vendo que eu sou uma pessoa ruim, né? Que horror, amiga, não é Tipo não. assim, do nada, tipo assim, eu me expondo assim. Não, é porque agora eu tô pensando, tipo, pode ser que, sei lá, num ambiente de trabalho eu tenha buchitado pra caralho, entendeu? Tipo, eu lembrando das minhas entrevistas. Eu não, porque eu era responsável por isso. Será que você era E eu fiz isso. responsável? Não, amiga, se sua mãe te perguntasse se você já usou, você ia falar a verdade ou não? Ah, minha irmã já sabe. Tá tudo certo. Tá, enfim, mas, tipo, nessas situações com certeza eu já menti. Mas lembrei de de uma mentira que eu contei quando eu era criança, que foi muito bombástica. E eu não lembro. É uma história que meus pais contam. Mas eu achei que. Gente, eu era uma criança muito esquisita. Eu acho que era uma criança. Tipo, me vangloriando também, porque eu sou leonina. Eu acho que eu era uma criança muito inteligente. E eu cresci pra ser uma adulta normal, entendeu? Então tem isso, eu me relaciono muito com a música Mirrorball da Taylor Swift, mas tudo bem, entendeu? Eu acho que eu era uma criança que eu não sabia lidar com a minha inteligência. E eu ficava meio entediada de vez em quando. De viver no mundo e não sei o quê. E, tipo, gente, é sério, é uma coisa que as pessoas me falam. Tipo, eu comecei a falar muito novas. Enfim. E eu falava Amiga, bem. você tá querendo justificar a sua vangloriação, né? Eu tô tentando justificar. Tipo, falam mesmo que eu era muito inteligente. Mas enfim. Aí, eu lembro que eu tava, tipo... Gente, eu não lembro quantos anos eu tinha. Devia ser uns 4. Eu tava, tipo, no jardim de infância, assim. E meu irmão tinha acabado de nascer. Ah, meu irmão nasceu quando eu tinha 4 anos, ok. Tinha 4 anos de idade. Eu estava no jardim de infância. E eu ia pra escola, né? Normal. E aí, um belo dia, meu pai tava trabalhando. E ele trabalhava com o marido de uma professora lá da minha escola. E esse marido da professora vira pro meu pai e fala: Cara, como estão as coisas lá em casa? Como tá o Miguel, que é o meu irmão? E meu pai, tipo, tá tudo certo, tamo indo, né? Meu irmão era recém-nascido. Meu pai deve ter falado uma coisa tipo, tá difícil, mas estamos se adaptando, né? É um recém-nascido. E aí, esse marido da professora fala: Não, porque a Ana contou lá na escola que Miguel caiu do berço. Aparentemente, gente, eu contei. Eu devia estar entediada. Eu contei pra escola inteira que meu irmão tinha caído do berço. Gente, de onde uma criança de 4 anos tira uma ideia, né? As pessoas, negligência parental. Meu irmão caiu do berço e eu contei que a gente tava dormindo no hospital. Meu Deus, Gente, eu fui amiga, longe com a história. Tá vendo? Aí, É isso, meu mano. pai... Dá criatividade pra criança, velho. Juro. Meu pai conta que ele chegou em casa do trabalho, ele veio falar comigo e ficou tipo, Ana, porque você contou pra todo mundo da escola que seu irmão caiu do berço? Aí eu virei pra ele e falei, veio o bilhete? Porque sempre quando as crianças aprontavam,
as professoras mandavam um bilhete pros pais na mochilinha. E eu achava que tinham colocado um bilhete na minha mochila. Mas é essa história, gente. Eu acho muito bom. Fofa! I love. Ah, eu era uma criança bem básica, gente. Minha mãe sempre fala isso. Tipo, ela fala assim: você e a Duda falaram com a idade padrão, andaram com a idade padrão. Até demorou um pouquinho mais. Não fui uma criança muito esperta. Por isso que eu criava essas mentiras nada a ver com 8, 9 anos, entendeu? Não tinha Mas, muito. amiga, ser uma criança muito esperta foi minha desculpa pra criar uma mentira nada a ver. Então, ó, tem que remoldar o seu discurso. Às vezes é bom você ser meio burrinha. Mas boa, vai, amiga. Qual a próxima? Amiga, qual é o seu medo mais bobo? Seu medo mais irracional? Ah, barata. Gente, Total. isso não é um medo bobo, né? Isso é um medo real. Tem que ser muito respeitado. Gente, eu tenho Sim, muito medo. mano, eu respeito. É. E eu também tenho muito medo de altura, a Ana Lu bem sabe. Gente, eu tenho muito medo de altura. Tipo Sim. assim, não é uma coisa normal, entendeu? É tipo, é bem difícil. Eu tenho E a Amanda vertigem, inventa tipo, eu passo... de participar das coisas que envolvem a altura com as outras pessoas, como se ela não tivesse medo. É que sabe o que que é? Eu tenho FOMO, entendeu? Eu sou uma pessoa com FOMO. E aí, eu me coloco em situações, tipo Eu assim, também sou. desagradáveis. E aí, enfim, nada a ver, entendeu? Tipo, por exemplo, o que a Ana Lu tá falando e que eu sei que ela sabe que eu tenho medo, é que a gente foi pro Hop Hari e a Aham. gente foi pra porra do barco Viking. Um dos únicos brinquedos que a gente conseguiu ir foi o barco Viking. E era um dos brinquedos que eu não queria ir, porque, tipo, esse é literalmente o terror de uma pessoa que tem medo de altura e roda gigante, né? São os dois piores. A roda gigante, porque você fica parado no alto, e o barco Viking, porque você fica em queda livre o tempo inteiro. Tipo, muito alto. E ele vai aumentando, né? E aí a gente foi com uns amigos. E, tipo, mano, já tava no final, o parque tava fechando, a gente não tinha ido em brinquedo nenhum. E eu falei, mano, que se foda, eu vou nessa merda. Só que eu falei pros meus amigos, eu falei assim, gente, a gente vai no do meio, que eu não quero ir na ponta, e tá tudo certo. E aí, tipo assim, eu sentei, eu falei, mano, foda-se. Eu não vou olhar. E aí eu me abaixei e, tipo, segurei na grade do negócio, tipo, na trava, assim. E eu fiquei abaixada, olhando pra baixo, assim. E eu tava com uma amiga minha do lado. E a minha amiga, ela é uma pessoa muito expressiva, não era a Ana Lu, era uma outra amiga. E aí ela ficava assim, nossa, tá muito alto. Meu Deus, tá mais alto ainda. E eu ficava, tipo assim, não verbal. Aí ela, tipo, depois ela se tocava, que eu tava, tipo assim, com a cabeça baixada. Ela, tá tudo bem, amiga? Amiga, não olha. Tipo, meu, puta que... E ela ficava xingando. E eu ficava, tipo, meu Deus. E, gente, de verdade, eu tenho tanto medo de altura que só o vento revirava o meu estômago. Tipo, assim, eu sentia o meu Não, e tava estômago muito fazendo... alto. Tipo, tá... Mano, era muito Tava nervoso. muito E alto. aí, tipo assim, eu escutava as pessoas gritando. E aí, o vento. E tava frio. E tava de noite. Eu tava tipo, Nossa, e tava meu muito Deus. frio, véi. Tava muito frio. Enfim, esse é um outro medo irracional que eu tenho. E o seu, amiga? Ai, amiga, eu ainda tenho medo de tubarão. Você tem medo de Gente, eu morro de tubarão? medo de cobra. Mas isso é um medo racional, assim, porque tem muitas cobras no Brasil. E eu já vi uma no mato. Tudo bem que era um baby cobra, mas foi assim, tipo, o meu maior medo se realizando assim na minha frente. Foi horrível. E eu morro de medo de aranha. Uma vez, gente, eu tava no escritório onde eu trabalho e tem um duto de ar-condicionado logo em cima de mim. Saiu uma aranha, assim, em câmera lenta, caindo na minha frente. Eu dei um escândalo. Foi horrível. Você tenta ser uma pessoa séria no ambiente de trabalho e aí aparece uma aranha na sua frente. Gente, ambiente de trabalho corporativo é o The Office. Tipo, tem uma razão pra Juro. ele ser famoso e ser engraçado. Todo mundo se relaciona. Todo mundo se relaciona. Ah, amiga, outra coisa que a gente também tem medo. Nós duas. Pombo voando na nossa direção. Mano, Gente, sim. contextualizando. Aqui, eu e a Ana Lu, a gente fez faculdade juntas e a gente estudava no centro de São Paulo. E a gente pegava transporte público e descia numa rua muito horrorosa, assim. Hippie. Eu moro perto dela hoje. Mas um dia a gente tava andando na rua e, tipo, tinha muitos pombos. E assim, eu não sei vocês, mas eu sou anti-pombo. Tipo, se tiver que escolher entre rato e pombo, eu escolho rato. Tipo, de verdade, eu sou fechada com rato. Sou fechada. Amiga. É um mamífero. Gente. Fala fechada com rato é meio osso. Entre pombo e rato, o que você escolhe? Comenta aí, o que você escolhe, pombo ou rato? Aí eu vou ver quem Eu acho que escutou o escolho podcast pombo. de verdade. Sério? Amiga, rato é Nossa. muito nojento, velho. Amiga, as pessoas têm rato doméstico. Quem que você conhece que tem um Amiga, pombo o doméstico? pombo, ele voa e ele se limpa com o ar, entendeu? O rato não. Não, Amiga, você ele lembra não se aqueles limpa. pombos? Você lembra aqueles pombos sem dedo? Onde a gente estudava, tinha uns pombos que ficavam Parecia no um fio salto elétrico. alto que...
E eu não sei, gente, tipo, agora prestem atenção nos pombos que vocês virem e vejam se eles têm os dedos. Porque tem os pombos que ficam no fio elétrico e perdem os dedos, porque eles se queimam, levam um choque. E essa porra não morre. Tipo, ela leva choque, ela perde um dedo, mas ela continua intacta. E aí, quando eles perdem os dedos, a patinha, tipo, pra quem tiver de vídeo, ela fica, tipo, assim. Fica, tipo, um salto. Eu não sei mostrar. Parece um Mas salto é como... alto, parece um pombo cante, assim, De servindo cante. Mas sim, eu prefiro pombo do que rato. Ah, não, eu prefiro rato. Teve uma vez que eu tava lá no meu intercâmbio na Itália e uma amiga minha, a Gabi, vou pedir pra ela escutar esse episódio, ela tava andando na rua e lá, do mesmo jeito que aqui os pombos atacam a gente e voam perto demais do nosso rosto, eles voavam lá e um, tipo, bateu na cara dela, eu tava do lado dela. E aí, tipo, ela começou a chorar e eu, tipo, comecei a rir. Foi horrível, tadinha, coitada. Mano, eu tô dando uma risada assim, sério. Imagina você levar um tapa de um pombo. Tipo assim, tem certas coisas que não podem ser mais humilhantes do que levar um tapa de um pombo. Tipo, se seu dia tava ruim, ele vai piorar. Nossa. E agora saindo... Tipo, na verdade não. Pegando o gancho do pombo e dos animais, eu tenho uma pergunta pra você, amiga. Se você pudesse renascer como um animal, qual animal você escolheria? Tá. Ia ser ou algum animal que voa ou algum animal aquático. Sério, você não pensou em um animal doméstico? Nossa, não, tá, total. Muitas vezes, gente, quando eu acordava, sei lá, 5 horas da manhã pra ir pra escola, eu olhava minha cachorra dormindo e eu ficava tipo, mano, trocar de vida só por um dia, cara. Só por um dia. É só isso que eu quero. Eu só quero trocar de vida com a minha cachorra por um dia. Porque era o luxo, assim, tipo, pra mim, a vida dela. Mas eu quero voar, entendeu? Eu quero nadar. Eu acho que ou seria, tipo, um um pássaro bonitinho, assim, não sei qual, de cabeça. Ou uma borboleta, mas borboletas vivem pouco. Mas elas são lindas, então tudo bem. Eu acho que vale. Ou eu seria, tipo, um golfinho. Golfinho era uma coisa que eu falaria. É. Golfinho eu seria, porque... Você muito seria parecido. um golfinho, amiga. Você tem cara. É porque eu tô de cinza, né? É Não, porque eu- amiga. Você só passa vibes golfinho, eu não sei o que te dizer. É minha risada, né? É um meio golfinho. Mano, Isso tudo não é só essa culpa. risada. Isso é tudo culpa da minha melhor amiga Vanessa, que me ensinou a rir desse jeito. Eu não ria assim. Como E aí assim? eu comecei a ter uma risada mais de golfinho, depois que a gente virou amiga. Porque ela tem uma risada muito de golfinho. E aí a gente conviveu muito tempo na adolescência. E eu mudei de Total. personalidade, entendeu? Por causa dela, você pegou um pedaço dela, assim. Exato. Mas, amiga, eu tenho cara de que animal? Você tem cara de golfinho. Meu, amiga, você me passa uma vibe Nico Leão Dourado. Eu odiei. Tipo, sei lá, uma vibe meio, tipo, cabelos, assim, bem, tipo, bonitos, assim, aquela coisa bem chamativa e, tipo, no meio da floresta, assim, triunfal. Eu vejo muito você, assim. Mano, I love mico leão dourado, tá? É uma espécie super rara em mano, amo, extinção. tá? Não tô criticando, mas, tipo, tá bom. Gente, comentem aí nos comentários. Vocês olham pra gente e pensam em que animais. Olha, se alguém falar hipopótamo, eu vou bloquear. Eu vou dar bloco. Tipo assim. Se prepara. Fala em animais bons, gente, que vocês gostariam de ser também. Não, sem discriminação, hipopótamo, mas esse não. Tá, a próxima pergunta sou eu que faço, tá? Mano, essa daqui, acho que pode pesar um pouquinho o clima, mas eu tô muito curiosa pra saber a resposta da Amanda, porque eu acho que ela Meu ia Deus. dar uma resposta muito inusitada, que talvez nem eu saiba. Qual a Qual? situação mais perigosa que você já passou? Mano, tem muitas. Meu Deus. Gente, que assim, tem uma coisa que eu entreguei na minha vida foi vivências. E aí, tipo, tem níveis de perigo, entendeu? Tem, tipo, perigos por desastres naturais, tipo, coisas naturais. Ou perigos de crimes. Ou perigos de situações em que eu escolhi que eu me coloquei. Deixa eu Você tem pensar. todas as opções acima. Eu tenho várias opções. Bom, eu já compartilhei com vocês a minha experiência no meu ensino médio, né? De quase morte, tipo, daquela gangue que perseguiu eu e os meus amigos quando a gente tinha 17 anos. Se você na não praia. entendeu o que a Amanda tá falando, escuta o nosso episódio de histórias. Eu não- O Eu segundo não vou dar episódio de detalhes. histórias. Exato, histórias parte 2. Eu não vou dar mais detalhes. Se você ficou curioso, você vai lá escutar essa história. Vai lá escutar. Essa foi uma experiência de quase morte. Também teve o dia, pra quem não sabe, eu viajei pro Rio de Janeiro, né, ano passado. E eu fui sozinha e tal.
tal, foi tudo perfeito, assim, tudo tranquilo. Mas foi uma experiência bem horrível. Tipo, acho que foi uma das situações que eu senti mais medo, tipo, nos últimos tempos, assim. E foi um Caraca. medo completamente racional. Uhum. Porque aí o que aconteceu? Eu queria ir atrás do metrô e eu estava ficando em Ipanema. Só que, tipo assim, Ipanema, na minha cabeça, não tinha, tipo, favela. Tipo, favela comunidade, né? Não sei. Enfim, não tinha um morro ou algo pra me preocupar, né? Eu tava, tipo, suave, vou seguir aqui pelo Google Maps. E aí eu coloquei, tipo, eu peguei no mapa. Não façam isso, tá? Sempre pesquisem o nome do lugar que vocês vão. Nunca cliquem no mapa no lugar, porque às vezes o Google Maps te engana. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o mapa e aí eu vi a estação de metrô, cliquei nela e falei, vou até ali. E aí eu fui andando. E aí eu ia vendo que, tipo assim, ia diminuindo de movimento na rua. E eu ia subindo, tipo, numa rua assim, mano, muito baixo astral. Tipo, bem baixo astral. E aí chegou num momento que eu tava, tipo assim, literalmente na boca da favela. Só que eu tava, tipo, mano, tá chegando o metrô. Tipo, tá literalmente a poucos minutos. E, tipo, o Rio de Janeiro é assim, né? Vai ter um metrô na boca do morro, né? Tipo, óbvio que sim. Mobilidade urbana. Óbvio que não, né, gente? A gente mora no Brasil, país desigual do Se a gente caralho. sabe alguma coisa sobre mobilidade urbana no Brasil, é que só É tem que é na uma região merda. central. Exato. E nas regiões, enfim, Mais ricas, né, da elitizadas. cidade. E aí eu fui entrando, e aí, tipo, mano. Só sei que, tipo assim, eu quase entrei numa boca, entendeu? E aí, quando eu fui reparar isso, eu falei, puta que pariu, eu estou sozinha. Ainda bem que era de dia. Ainda bem que era de dia. Só que me deu um desespero, porque aí eu vi, tipo assim, duas crianças que estavam, tipo, num corredor, assim, que me olharam e vieram correndo na minha direção. E aí eu falei, mano, foda-se, eu vou ser louca, eu vou correr também. E eu tava, tipo, mano, de chinelo, tipo assim. E eu corri, e eu dei minha vida. Tipo assim, e a rua deserta. E eu correndo na rua deserta. Eu, tipo, mano, caralho, se alguém quiser me pegar aqui, ferrou. Tipo assim, vai me levar e vou embora, entendeu? Enfim, tipo, não aconteceu nada, mas poderia estar dando muito ruim. E isso foi um grande João Alerta. E foi uma história recente. Então, tipo, vai. E você, amiga? Ai, tipo, sendo realista, eu sou pedestre, né, gente? Eu não tenho carro e eu me transporto aqui em São Paulo a pé e por transporte público. Então, tipo, eu sou atropelada quase todo dia, assim. Tipo, realisticamente. Atropelada? Sim. Amiga. What a Então, vibe. tem isso. Teve uma vez também, muito parecida com essa história que você falou do Google Maps, amiga, que eu tava fazendo intercâmbio lá na Itália e eu marquei de ir pra um shopping que era, tipo, longe da cidade. Na cidade onde eu tava morando, não tinha shopping, assim, que nem em São Paulo, tá ligado? Você vai pro shopping Morumbi aqui do lado, não. Era uma Tipo, galeria. exato, era uma galeria histórica. E se você quisesse ir pra um shopping center, assim, que você tinha que ir pra um. Uma Zara. Exato. Às vezes você só quer uma tinha Zara. Zara na galeria, velho. Tinha Zara. Chamava. Qual é? Rua Home, eu acho. Ai, gente, era tudo, que saudades. Mas. Pra ir pro shopping com Primark, quem já viajou pra Europa, eu acho que sabe da Primark. É uma loja que vende coisas muito baratas, assim. É parada obrigatória, se você quer fazer compras. Mas pro shopping que tinha Primark era meio longe. E eu combinei de ir com duas amigas que moravam muito longe de mim, então não dava pra eu ir com elas. E aí, como eu fui? Eu fui de ônibus. E eu lembro que eu tinha a opção de pegar um segundo ônibus, assim. Pegar um ônibus, depois pegar outro, ou ir a pé. E, gente, eu sou louca por andar, assim. Se eu puder escolher entre andar e pegar um ônibus, eu vou escolher andar. Só que muitas vezes Eu também. não dá pra escolher andar, entendeu? É muito longe. Mas era tipo uns 20 minutos andando e eu fiquei tipo, mano, tchau, vou andando. Eu faço todo dia. Exato. E eu tava na Itália. Só que, gente, eu estava na Itália sozinha, entendeu? Eu não parei pra pensar nisso. Eu tava tipo, gente, eu tô na Itália, é um país mó desenvolvido e seguro. Aí aconteceu disso de eu, sei lá, ter que atravessar a rua. Aí, de repente, vejo, estou numa rodovia, entendeu? Eu não tô numa rua no meio de uma cidade. Eu tô, Meu Deus. tipo, numa estrada. E aí, eu passei, tipo, por um lugar meio deserto. Aí eu passei, tipo, meio que por um túnel. E eu fiquei, tipo, mano, me sequestrar agora vai ser muito fácil. E aí eu tava meio, tipo. Aí eu lembro que, tipo, eu acho que eu voltei e eu peguei o ônibus. Foi isso. Foi uma situação Na meio de Europa perigo. eu passei Mamãe e por papai não algumas escutem situações, isso. eu também. Eu fui pra Europa muito tempo atrás, tipo, faz muito tempo que eu não faço uma viagem internacional. Assim, né, eu vim daqui chorar, meu choro branco, gente. Enfim, né, tipo assim, Ai, white faz people tanto tempo que eu não problems. vou pra Europa. Que ódio! Mas, assim, eu também já passei por algumas situações lá. E, assim, uma coisa que, tipo, as pessoas, às vezes, que nunca foram pra esses países, e eu também tinha essa visão antes de eu ir, é que, tipo, a gente acha que é muito seguro, porque não é o Brasil. Mas, mano, nerereu. Eu passei por umas situações que eu nunca passei aqui no Brasil, lá fora, porque lá é muito forte, né? Tipo, tráfico humano, tipo, Ou mesmo situação, sequestros. tipo, de assalto. Eu lembro que, gente, eu sou muito noiada com assalto porque eu moro em São Paulo. Eu pego o transporte público em São Paulo. Eu sou treinada desde a minha Sim, infância com gente maluca.
Exato. Assalto à mão armada, não. Tipo, não tem como você controlar. Mas, tipo, furto. Gente, eu tô sempre com a Sim. minha mochila na minha frente. Eu sempre tô muito atenta. E eu lembro de uma amiga minha que foi furtada no, sei lá, no transporte público, no trem, sabe? No bondinho. Uhum. E eu lembro de pensar, tipo, cara, é uma questão de orgulho eu não ser furtada aqui. Porque eu já fui assaltada aqui em São Paulo. Mas furtada, eu nunca fui, entendeu? E Uhum. é um motivo de orgulho. Eu não vou ser não furtada em São Paulo pra ser furtada Amiga, na mas Itália, entendeu? bate agora na madeira, entendeu? Porque em São Paulo não dá pra Sim. brincar. Não, não. Tipo, you never know. Boa. Bate na madeira. Não é, a gente tem que, enfim, né? Sim. Infelizmente. Amiga, quer partir pra última pergunta? Sim, essa aqui também. Ai, gente, já me passa, né? Essa foi uma que eu fiquei, tipo, né? Ai, a gente vai ter que falar essa. O que mais te irrita nas pessoas? Mano, eu pensei em perguntar essa pra você. Gente, é que a coisa que mais me vem na cabeça agora são, tipo, barulhos que eu não espero, entendeu? Não esperados. Às vezes, tipo, se eu escuto, sei lá, uma pessoa engolindo muito forte, me dá um negócio, entendeu? Não sei Sério? explicar. Gente, eu não presto atenção nisso. E as pessoas Eu falam que sou eu muito faço muito chata. barulho comendo. Eu faço muito barulho Mano, comendo? você... Amiga, não, nunca me irritou. Mas é tipo uns barulhos aleatórios, entendeu? Não é tipo, nossa, uma pessoa Ó, específica ela sempre não faz esse falou que eu barulho. não faço barulho, ela só falou que o meu barulho não Amiga, não, eu irrita. nunca percebi os seus barulhos. Nunca chegou a me irritar. Agora vai Mas começar às a vezes é perceber. tipo. Não, mas sei lá, se eu tô numa mesa, numa refeição, comendo com todo mundo, eu não vou prestar atenção no barulho que você tá fazendo, entendeu? Mas se eu tô concentrada, sei lá, tentando trabalhar, não sei o que, e você tá do meu lado comendo, isso vai me irritar, entendeu? Entendi. Ou, por exemplo, tipo, se eu tô dormindo e alguém bate a porta muito forte, isso me irrita muito. Então, isso é uma coisa mais predominante na minha vida. Barulhos indesejados me irritam muito. Total. Gente, o meu. É que assim, as coisas que eu pensei em falar outra coisa, mas eu acho que. Vamos ser bem 100% sinceros. Gente, eu odeio gente burra no metrô. Tipo assim, desculpa. Existe, tipo, uma coisa que assim. Pessoas que não são de São Paulo, ou pessoas que são de São Paulo e não entendem. Tipo, realmente, as pessoas no metrô, elas sempre estão com pressa. Tipo, tá sempre todo mundo com pressa, tá sempre todo mundo numa corrida. Tipo, pra conseguir pegar o metrô, enfim, o trem lotado. E, tipo, uma coisa que realmente me tira muito do sério, porque eu acho o cúmulo é alguém ainda ficar na esquerda, entendeu? Tipo, na escada. Mano, eu vou pedir licença, eu vou fazer cara feia. Desculpa. Eu vou pisar pesado na escada pra pessoa perceber e sair sozinha. Eu não vou nem falar com ela. Tipo, Sim. é nesse nível de coisas que me irritam. Tipo, agora, isso é uma coisa que, assim, me irrita muito. Tipo, e gente que, assim, por exemplo, se você tá numa calçada, isso me irrita muito. E aí a pessoa tá andando ultra mega devagar com outra pessoa e elas estão ocupando Nossa. a calçada E inteira. elas não se tocam que você tá lá atrás. Exato. E aí, tipo, você tá atrás, aí você tenta passar. Aí a pessoa, tipo, foda-se. E aí, assim, mano, minha filha, não é só você, entendeu? Meu filho. Tipo, Donos da 15. calçada. Exato. Comprou a Só que, assim, calçada por acaso? Só que eu acho que eu preciso controlar um pouco essa minha falta de paciência, porque hoje eu estava no shopping. E aí o negócio da escada rolante já tava me pegando de novo. Só que eu fiquei, tipo, Só que... Amanda, você tá no shopping. não, no shopping é diferente. Mas, tipo, a primeira coisa que passa na minha cabeça quando eu vejo alguém do lado esquerdo no metrô é, tipo, você acha que você tá passeando no metrô? Exato. Porque, tipo, no Você shopping, de tá fato, passeando você no tá metrô passeando. 8 horas da manhã? Ninguém Juro. passeia esse horário. Não pode. Só que eu não faço, Não eu tá não vendo aqui? externalizo esses comentários. Mas uma coisa, gente, quando eu tava morando na Itália, que ninguém entendia o que eu falava essas coisas em voz alta. E aí eu tive que, tipo, desaprender, entendeu? O que você falava? Dá um exemplo. É tipo, sei lá, eu tava atravessando a rua e tinha alguém muito devagar, eu tipo, ai meu filho, tá? Sei lá, eu tô com pressa, sei lá, eu falava. Ou tipo, sei lá, umas coisas, o carro passava e eu falava, ai, esse doido quase me atropelando, e eu falava alto, sei lá, meio pras pessoas ouvirem, só que ninguém entendia o que eu falava, entendeu? Então tudo bem. Uhum, total. Ou, tipo, quando eu tava com as minhas amigas, a gente falava muito, tipo, meu Deus, essa pessoa é uma das pessoas mais feias que eu já vi na minha vida. Ou, tipo, nossa, que pessoa bonita, entendeu? Eu tive que desaprender um pouquinho. Total, amiga. Mano, eu adorei esse episódio, tá, gente? Assim, não Eu sei também. vocês, mas assim, é tipo, real nós, entendeu? Uhum. Acabou que virou, tipo, um episódio de fun facts. Eu tava até falando com a Ana Lu, que eu queria fazer isso com as nossas outras amigas, sabe? Tipo, Sim. gente, isso pode ser muito uma ideia pra você que tá escutando a gente, tipo, de reunir suas amigas na sua casa e pegar um site de perguntas de verdade ou desafio e, tipo, ir perguntando e vendo as respostas das pessoas. Tipo, isso me tirou de risadas sinceras aqui, entendeu? Sim. Então, tipo, Eu lembro, eu relacionava muito verdade ou desafio com coisa de criança. Aí chegou uma certa idade e eu e minhas amigas, a gente meio que concordou coletivamente em não brincar mais de verdade ou desafio, sei lá, nas festas do pijama, porque, tipo, gente, já temos 14 anos, né? Vamos lá. Não, parou com isso, vamos
vamos voltar a jogar a verdade ou desafio. Eu achei muito legal. Sim. É isso, amiga. Só mais uma coisa. Qual que é a sua música da semana? Ai, meu Deus, amiga. Nossa, eu não tava esperando essa, me pegou um pouco desprevenida. Eu tava escutando muito Bad Bunny hoje. Não, minha música não vai ser do Bad Bunny. Vai ser do 5 Seconds of Summer. Tem Uau! uma música que chama Start Over, deles. E é uma música que eles lançaram, tipo, sabe quando eles Quando eles lançam uma versão deluxe de um álbum, que é uma versão do álbum com um Sim. pouquinho mais de música? É tipo, veio nessa versão e me pegou muito desprevenida porque eu tava tipo, ai, foram as músicas que não entraram no álbum, né? São as músicas que eu assumo, geralmente são um pouquinho piores. Mas nunca são. Eles sempre entregam em músicas deluxe. E essa música é muito boa, gente. Ela me faz sentir coisas que poucas músicas me fazem sentir, entendeu? Tipo, tem uma hora, tem a ponte, aí é uma hora mais dramática. E, tipo, a hora que volta a música, ela volta meio devagar, mas ela volta meio com tudo. Escutem, entendeu? É uma boa recomendação. Eu gosto de escutar ela na academia. I love. Adoro. Qual a sua amiga? Meu, a minha, eu vou também dar um contexto. Eu sempre dou um contexto das músicas, não sei nem por que eu tô A falando gente isso. ama. Mas eu tava escutando uma entrevista hoje do Jesse, de The Neighborhood. Gente, infelizmente, assim, é a minha bandinha, entendeu? A minha girl band. É, o The Neighborhood. Eles têm todos os problemas deles, mas eu continuo amando. E eu amo o Jesse, tipo, pra mim ele é, enfim, uma lenda. Louca. Mas eu tava escutando uma entrevista dele, e aí ele tava falando, tipo, muito sobre o processo criativo dele, sobre como que ele enxerga, tipo, música, enfim. E aí, no final dessa entrevista, ele perguntou pro Jesse, falou, tipo, quais são suas músicas, sua música favorita que você já fez? E aí ele ficou, tipo, putz, não sei, mas a minha música favorita é uma música do Frank Ocean, eu não sei se vocês conhecem ele, mas, tipo, é um rapper que, tipo, mano, morreu, assim. Tipo, não é que ele morreu, ele tá vivo ainda, mas ele, tipo... Não, total. Mas ele, tipo, saiu da mídia, assim, total, sabe? É, E, ele tipo, ele tem desapareceu, nunca músicas mais lançou muito nada. famosas. Tipo, muito provavelmente vocês conhecem, tipo, Pink Plus White, eu acho que é. Ou Nights. Enfim, ele tem muitas músicas famosas. Tipo, o cara é, enfim... Stupid Rich Kids. Mano, tem muita música. E eu gosto muito de Frank Ocean. Só que aí ele falou uma música que eu nunca tinha ouvido falar. E eu não vou conseguir colocar ela na nossa playlist, então eu vou ter que falar outra música depois. Mas eu vou sugerir pra vocês escutarem no YouTube que essa música, mano, é realmente muito boa. E tipo, o Jazz falou que é a música favorita dele da vida dele. E eu fiquei muito tipo, uau! Assim, não tem nada demais, mas eu gostei muito da música e hoje eu fiquei escutando ela, tipo, em looping. Então ela se chama We All Try, do Frank Ocean, mas, tipo, não tem no Spotify, porque ele é dessas, entendeu? Tipo, ele lança o negócio e deixa lá. Provavelmente, é que, tipo, esses artistas independentes, eles lançavam tudo no SoundCloud, né? Aí não lançava nas plataformas, porque, dinheiro pras grandes indústrias. Toma no cu, queria ouvir e colocar na minha playlist. Mas aí, porque eu não vou conseguir colocar na playlist, eu vou falar uma música do The Neighborhood pra, tipo, né, poder representar. E aí, foda-se, eu vou colocar Sweater Weather na nossa playlist. Amo. A música mais escutada e streamada do Spotify. Essa música é um clássico, foi a música com que eu conheci eles lá nos primórdios de 2013. E desde então, estou com eles, estamos juntos, entendeu? Estou 100% fechada. E vai ser essa a música da semana. Amei. Bom, então agora finalizando, a gente vai pros nossos recados finais de sempre, né? Nós somos @somaisumacoisa.pod no Instagram e no TikTok, então sigam a gente nas nossas redes sociais. Outro ponto muito importante, você avaliou esse episódio e esse podcast com 5 estrelinhas no Spotify? Você comentou, curtiu e se inscreveu no YouTube? Isso é muito importante. A gente está disponível tanto no Spotify, YouTube e Apple Podcasts, então vocês podem acompanhar a gente por lá, em vídeo aqui no Spotify e no YouTube. Se você não quiser assistir a gente, não tem problema, mas eu acho que ia ser engraçado eu imitando a pomba de salto alto pra você assistir. A gente publica os nossos cortes dos episódios no TikTok, a gente também faz posts meio mais fofinhos, assim, no nosso Instagram, a gente também posta eles no TikTok, então se vocês quiserem acompanhar por lá. As nossas músicas da semana estão numa playlist nossa aqui no Spotify, então não vai ter We All Try do Frank Ocean, mas eu vou colocar a indicação aqui pra vocês, e vou colocar Sweater Weather, e a música do 5 Seconds of Summer, que a gente sempre coloca, e a gente publica também isso nas nossas redes sociais. Além disso, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, em que vocês podem acompanhar todas as novidades
comunidades aqui do podcast, então entrem na nossa comunidade se vocês quiserem ficar por dentro de todos os episódios. Às vezes a gente vai entrar nos grupos pra pedir, no grupo, né, pra pedir ajuda com título de episódio, ou enfim, ajuda com determinado projeto que a gente vai querer trazer aqui pra Só Mais Uma Coisa. Esse é o nosso bebê, mas também é o bebê de vocês. A gente lança episódio toda quinta-feira, meia-noite, então sempre estaremos lá, de quarta pra quinta, então vocês podem escutar. E eu acho que é isso. Faltou alguma coisa, amiga? Amiga, eu só quero fazer uma coisa a mais. Eu vou lançar uma enquete nesse episódio, gente. Vocês sentem falta do Clube da Cultura? Vamos lá, a gente quer ouvir de vocês. Eu vou deixar uma enquete no final, no Spotify. Tem um jeito de deixar a enquete. Aí você entra, sei lá, na descrição, vota lá, por favor. Você sente falta do Clube da Cultura? Você quer que ele volte? Se você é novo aqui no podcast, você não sabe o que é o Clube da Cultura, ano passado, eu e a Amanda, uma vez por mês, a gente fazia um episódio temático. Ele sempre lançava na última quinta-feira do mês, na qual a gente escolhia algum meio, assim, de cultura, seja filme, livro, série, música, pra falar sobre, e a gente fazia um episódio temático ao redor dessa mídia que a gente escolheu. E se a gente escolhesse um livro, você não precisava ler, se fosse um filme, você não precisava ver, mas claro, ia ser mais legal se você já tivesse lido ou visto. Então, é uma coisa que a gente pensa pra incluir todo mundo, mas eu também quero saber de vocês. Vocês sentem falta? Vocês sentem que vocês teriam mais motivados a, sei lá, ler livros ou ver filmes se tivesse algum episódio temático? Enfim, a gente sempre faz o podcast pensando em vocês, então se vocês não quiserem escutar, sejam honestos também, tá? Fala, não sinto falta, continuem com os episódios do jeito que tá. Mas é isso, gente. Também comentem aí nesse, enfim, episódio qual a música da semana de vocês, a gente sempre quer ouvir. E que animal vocês acham que eu e a Amanda a gente lembra, por favor. Mas é isso, amiga, gente. por que você lembra as pessoas disso? Mas é isso, gente. Até A semana gente se que vê vem. quinta que vem. Beijo! Beijo!